Eu sou o professor Benite e hoje vamos falar sobre propriedades coligativas da matéria. Para isso, eu estou aqui ao nível do mar, tudo bem? Estamos ao nível do mar, lembrando que ao nível do mar a pressão atmosférica ela é de 760 mililitros de mercúrio ou 1 atm. Dentre as propriedades coligativas, é importante entendermos as propriedades chamadas de propriedades físicas das substâncias. Então, nas propriedades físicas, nós vamos encontrar os três estados, sólido, líquido e o estado vapor, onde o estado sólido, a atração entre as substâncias é maior, né? Então, nós podemos ter aí várias substâncias para tratar água no estado sólido, por exemplo, o metal, o alumínio no estado sólido, e o aumento da temperatura gerado por aquecimento faz com que aumente a repulsão entre as moléculas, por exemplo, se for a água, ou entre os átomos de metais, se for o alumínio. Aumentando a energia cinética, eles se afastam e mudam de estado sólido para o estado líquido, e aumentando ainda mais esse aquecimento, o estado líquido para o estado vapor. Tudo bem? Do estado sólido para o estado líquido nós temos a fusão, do estado líquido para o vapor nós temos ali a ebulição desses processos, e o inverso, o resfriamento do estado vapor para o estado líquido nós temos a condensação, do estado líquido para o estado sólido a solidificação. Substâncias em si, pegando aqui como exemplo a água, né? Qual que é o estado físico da água que nós temos aqui? Então nós temos a água no estado físico líquido. Quantas moléculas de água existem dentro deste copo? Posso afirmar para vocês, né, que nós temos aqui muitas moléculas de água. Então vamos pôr no gráfico essa situação. Essas moléculas, então no gráfico, eu vou representar aqui no eixo da abscissa a energia cinética, que representa o grau de agitação das moléculas, e no eixo da ordenada a quantidade de moléculas que existem neste copo. Bom, nós sabemos que um dos fenômenos físicos da mudança do estado líquido para o estado vapor é a própria vaporização que ocorre à temperatura ambiente. E por que a vaporização ocorre à temperatura ambiente? Vamos lá. Então, nós vamos perceber que a maioria das moléculas de água, a maioria delas, encontra-se com uma energia cinética média. Tudo bem? Então, elas estão ali no estado líquido, isso considerando aqui uma temperatura de 25 graus Celsius. Então, vamos aqui. Então, considerando aí uma temperatura de 25 graus Celsius. Perfeito. Mas, nós percebemos que, dentre as moléculas de água, aqui na superfície, ó, onde eu estou colorindo em azul, né, eu tenho as moléculas de água que encontram-se na região mais superficial do copo. É a maioria das moléculas de água? Não, né? Eu posso dizer que são poucas moléculas de água, mas essas moléculas de água que encontram-se na superfície, nessa região circundada em azul, elas possuem uma energia cinética maior, elas possuem uma liberdade maior para se movimentar, tudo bem? Então, elas estão ali na superfície, então elas têm uma mobilidade maior. Por quê? Porque embaixo dela tem moléculas de água, mas acima delas tem o ar. E devido a ter uma energia cinética maior, elas conseguem se desprender uma molécula de outro a partir da energia cinética aumentada e assim mudar de estado físico, líquido para vapor. Essas moléculas, se a gente verificar no gráfico, essas poucas moléculas que encontram-se aqui, elas possuem alta energia cinética. Olha lá, ó. Alta energia cinética. Então, o que eu fiz em azul, tenho poucas moléculas que têm alta energia cinética e são justamente essas poucas moléculas que vão sofrer o processo de evaporação. Ou seja, vai mudar do estado líquido para o estado gasoso a uma temperatura de 25 graus Celsius. Mas a maioria das moléculas tem essa energia cinética alta? Não. A maioria das moléculas... vamos mudar aqui. A maioria das moléculas que eu estou representando aqui em vermelho, elas possuem uma energia cinética média, veja, ó, elas possuem aí uma energia cinética média. E também temos poucas moléculas que eu vou representar em verde, que está aqui no fundo do copo, veja, essas moléculas que encontram-se no
fundo do copo, elas são poucas também, então se a gente verificar no gráfico aqui, na quantidade de moléculas, nós temos poucas moléculas com baixa energia cinética, veja, com baixa energia cinética, ou seja, essas poucas moléculas aí serão as últimas moléculas a passarem do estado líquido para o estado gasoso. Por quê? Porque elas têm baixa mobilidade, existem várias moléculas acima dela, existem aí essas moléculas representadas, olha lá, ó, em vermelho, que é a maioria, e existem as moléculas representadas em azul. Então, as que estão na região azul, aqui, elas são poucas e possuem alta energia cinética. As moléculas que estão na região vermelha, é a maioria das moléculas, né? Ela é a maioria das moléculas e possui uma energia cinética média, né? Então, e as moléculas que estão na região verde, elas são poucas moléculas, né, que têm baixa energia cinética. Então, aí seriam aí as últimas moléculas a mudar de estado físico. Muito bem. Então, nós temos aqui um diagrama que nós chamamos de diagrama de fases. Vejam, não é mulher, né, mas é de fases. É um diagrama de fases. Cada substância possui um diagrama de fases. Tudo bem? Então, é uma propriedade específica da matéria. A água tem um diagrama de fases, o dióxido de carbono tem um diagrama de fase, a amônia tem um diagrama de fases. Então, cada substância possui um diagrama de fases. Então, esse é o diagrama de fases da água. Então, observe que no diagrama de fases da água, no eixo da ordenada, nós temos aqui a pressão. Então, esse aqui é o eixo da ordenada, tá bom? E no eixo da abscissa, aqui, ó, no eixo da abscissa, nós temos a representação da temperatura. Então, vamos pôr no gráfico essas informações que são muito importantes para a gente compreender as propriedades coligativas da matéria. Verifiquem o seguinte, que o gráfico possui algumas regiões. Então, ele possui uma região chamada de ponto triplo. O que representa o ponto triplo? O ponto triplo representa os 3 estados físicos da matéria. Então, no ponto triplo, no caso, como se trata da água, quando nós estamos no ponto triplo, a água vai coexistir no estado sólido, líquido e gasoso. E qual que é o ponto triplo da água? O ponto triplo da água, ele acontece quando a pressão é igual a 0,006 atmosferas, ATM, e a temperatura é igual a 0,01 graus Celsius. Então, nessas condições, nós temos os 3 estados físicos da água. Então, no diagrama, podemos identificar esses 3 estados físicos. Nós temos aqui o estado físico sólido, tá? Então, essa região aqui, ó, qualquer ponto no gráfico nesta região representa a água no estado físico sólido, porque nós estamos falando da substância água. Agora, nós temos o estado físico líquido, então qualquer ponto no gráfico aqui, ó, que encontra-se nessa região, nós teremos o estado físico líquido. E também temos o estado físico vapor, onde qualquer ponto dessa região laranja aqui, ó, qualquer ponto dessa região, deixa eu colocar uma cor de destaque, qualquer ponto que encontre-se nessa região laranja, a água estará no estado físico vapor. Vamos relembrar algumas características importantes. Todo mundo sabe que ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, né? Então, ao nível do mar, veja bem, ó, ao nível do mar, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Por quê? Porque a pressão ao nível do mar é de 1 atmosfera, 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem? Então, nós vamos aquecer as moléculas de água, elas vão ganhando energia cinética, agitando, até que muda de estado físico, do estado físico líquido para o estado físico gasoso.
observando neste gráfico, veja bem, ó, a temperatura de ebulição. Nós temos que a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius e a pressão atmosférica é igual a 1 atm. Veja, neste ponto que eu represento em vermelho, é justamente o ponto de ebulição, né? Antes de atingir a ebulição, nós temos uma temperatura menor ao nível do mar, veja, o estado líquido, e no ponto de ebulição nós temos a transição entre as duas fases, entre o estado líquido e o estado de vapor. Tudo bem? Lógico, se a gente reduzir a temperatura, nós vamos ter a água no estado líquido, vai reduzindo a temperatura 25 graus Celsius, 10 graus Celsius, até chegar a 0 graus Celsius, e nós vamos ter a fusão. Então, este é o diagrama de fase. O que nós vamos observar no diagrama de fase? Os limites dos diagramas de fase identificam os limites das mudanças de fase. Então, nós temos aqui o estado sólido, o estado líquido e o estado vapor. Cada substância tem um diagrama de fase. Observem que nesse diagrama de fase, o ponto crítico da água de 374 graus Celsius e 218 atm. A partir do ponto crítico, nós teremos apenas o estado gasoso. Então, acima de 218 atm, a qualquer temperatura, o estado físico será gás. Ou, acima de 374 graus Celsius, que no caso aqui é o ponto crítico dessa substância, nós teremos sempre o estado físico gasoso, tudo bem? Independente da pressão. Se eu estiver acima dessa temperatura, independente da pressão, né, nós teremos aí o estado físico gasoso. Então, analisando os números, vamos analisar as setas. Veja, a seta 1, vários exercícios nós vamos observar. A seta 1, nós temos a transição do estado sólido para o estado líquido. A transição do estado sólido para o estado líquido é um processo chamado aí de fusão. Tudo bem? Não vai fazer confusão, hein? Cuidado! Então, nós temos aí um processo de fusão. Já a passagem do estado, aqui no estado 2, a seta passa do estado líquido para o estado sólido. Do estado líquido para o estado sólido, nós temos uma etapa chamada de solidificação. Do estado, olha lá, do estado aqui, ó, a seta 5. A seta 5, nós temos aqui, ó, sai do estado vapor e vai para o estado líquido. Então, do estado vapor para o estado líquido, nós chamamos de condensação, né? Então, aqui, ó, nós teremos nessa etapa de 5, né, do vapor para o líquido, uma etapa chamada de condensação. Já na seta 3, eu tenho a passagem do estado sólido para o estado vapor. Do estado sólido para o estado vapor, como que nós chamamos do estado sólido para o estado vapor? Nós chamamos de sublimação. E a seta 4, do estado vapor para o estado sólido, onde nós chamamos de sublimação também, ou ressublimação, como outro nome que pode ser abordado aí. Então, nós temos essas transições no diagrama de fases, muito cobrado em avaliações, então fiquem espertos aí com essas setas. Aqui eu tenho um diagrama de fase de uma outra substância, o gás carbônico. Veja, o ponto triplo do gás carbônico, vamos aproximar aqui, ó. O ponto triplo do gás carbônico, a pressão é de 5,2, olha lá, ó, a atmosfera, né, aqui, e a temperatura de menos 56,4 graus Celsius. Ao nível do mar, 1 atm, veja que a temperatura de sublimação do CO2, porque ele sublima, lembra do gelo seco? Ao nível do mar, ele passa do estado sólido, do estado gasoso, a temperatura ambiente
25 graus Celsius, o gás carbônico é gasoso. Então, se a gente resfriar, ele vai chegar aqui a menos 78 graus Celsius, que é o ponto de sublimação, e vai passar direto do estado gasoso para o estado sólido. Isso nós chamamos de sublimação. Tudo bem? Então, veja, a temperatura abaixo de 78 graus Celsius, né? Uma temperatura abaixo de menos 78 graus Celsius, a pressão de uma atmosfera, nós vamos ter aí um estado sólido para o CO2. Existe aqui uma situação que é o ponto crítico. Veja o ponto crítico do CO2. A pressão é de 73 atm e a temperatura de 31,1 graus Celsius. Quer dizer o seguinte, que se eu comprimir o gás carbônico a uma pressão superior a 73 atm e uma temperatura de 31,1 graus Celsius acima disso, eu vou criar um fluido supercrítico, onde com este fluido supercrítico eu posso extrair substância, ou seja, eu posso extrair a cafeína do café, onde a cafeína solubiliza nesse fluido supercrítico, e depois é só reduzir a pressão, a gente extrai o CO2, separa o CO2 da cafeína. Tem muitas pessoas que gostam de café descafeinado, tá bom? Então, cada substância possui aí o seu diagrama de fases. Vamos observar essa seguinte situação. Aqui nós temos moléculas de água e o vácuo. Então, essas moléculas de água vão sofrer um processo chamado de evaporação. Muito bem, o que é evaporar? É passar do estado líquido para o estado gasoso. Essas moléculas que encontram-se na superfície passam para o estado gasoso, até que o ar vai ficar saturado. E ao mesmo tempo que uma molécula passa do estado líquido para o estado vapor, uma molécula que está no estado vapor passa para o estado líquido. Então, ao mesmo tempo, veja bem, ao mesmo tempo que uma molécula passa do estado líquido para o estado vapor, outra molécula que está no estado vapor passa para o estado líquido. Então, nós atingimos aí um equilíbrio chamado de equilíbrio dinâmico. E nesse equilíbrio dinâmico, a velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação, né? E no equilíbrio dinâmico, a gente pode determinar a pressão máxima de vapor que existe nessa substância. Que a pressão máxima de vapor é justamente, ela pode ser calculada justamente quando o ar está saturado desses vapores. É assim que se calcula a umidade relativa do ar. Então, percebam que a pressão máxima de vapor é a pressão que o líquido faz para virar vapor. Tudo bem? É essa pressão. E eu determino a pressão de vapor de cada líquido, porque cada substância possui uma pressão máxima de vapor, a partir justamente dessa saturação do ar com os seus vapores. Então veja, quando a velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação, eu posso calcular a pressão máxima de vapor. Então aqui nós temos um manômetro. O manômetro é um dispositivo para aferir a pressão. Então veja, no momento que o ar está saturado de vapor, o que vai acontecer? Ele vai empurrar a coluna de mercúrio. Veja que eu estou determinando a pressão máxima de vapor do líquido a uma dada temperatura, nesse caso a 25 graus Celsius, e essa altura aqui é a força que o vapor faz para empurrar a coluna de mercúrio. E essa altura da coluna de mercúrio, a 25 graus Celsius, vai ser justamente a pressão máxima de vapor. Então, se nós verificarmos numa tabela, e aí nós temos que ficar atentos a essas tabelas, ó, a tabela, eu calculo a pressão máxima de vapor da substância de acordo com a temperatura. Então, a pressão máxima de vapor, ela está relacionada diretamente com a temperatura. Veja, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas, então maior a pressão máxima de vapor. Veja que a 100 graus Celsius, a pressão máxima de vapor da água será de 760 milímetros de mercúrio. A 25 graus Celsius, que é entre 20 e 30, a pressão máxima de vapor aqui, ó, se a gente for verificar essa altura aqui, vai dar aproximadamente 24,8, né, milímetros de mercúrio. Então essa é a altura que o vapor consegue empurrar a nossa coluna, tudo bem? Então
a cada temperatura, nós vamos ter uma pressão máxima de vapor. E essa pressão máxima de vapor, ela aumenta de acordo com o aumento da temperatura. Veja, no eixo da abscissa, a temperatura, no eixo da ordenada, a pressão máxima de vapor, quando nós colocamos no gráfico, né? Então, no gráfico, eu posso pesquisar essas informações, né? Veja, aqui, ó, a 0 graus Celsius, não posso ver que a 0 graus Celsius, a pressão é de 4,6 milímetros de mercúrio. Tá aqui, ó, 4,6 milímetros de mercúrio. A 100 graus Celsius, né? A 100 graus Celsius, se a gente observar aqui, essa pressão, ela será em torno de 700, né? De 700 aqui, 760 milímetros de mercúrio, visto que o gráfico está em milímetros de mercúrio, tudo bem? Então aqui nós temos a água em ebulição. A água em ebulição acontece quando nós aquecemos essa água a 100 graus Celsius, e a 100 graus Celsius a pressão máxima de vapor é de 760 milímetros de mercúrio, enquanto que a pressão atmosférica também é de 760 milímetros de mercúrio. Então, quando a pressão atmosférica e a pressão de vapor elas forem iguais, vai acontecer o fenômeno conhecido como ebulição. Tudo bem? Por isso que eu iniciei hoje a nossa aula ao nível do mar, porque ao nível do mar a pressão máxima de vapor é de 700, a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio, e ao aquecer a água a 100 graus Celsius, a pressão máxima de vapor da água será de 760 milímetros de mercúrio. Então, quando a pressão máxima de vapor da água for igual à pressão atmosférica, vai acontecer a ebulição, a passagem do estado líquido para o estado gasoso dessa substância. Então, ficamos por aqui com nossa aula. Sugiro aí que vocês façam uma revisão. Até!